Ora, muito boa tarde. Eu, antes de mais, gostaria de louvar esta iniciativa do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, em promover uma conferência sobre a revisão dos contratos públicos, porque, aliás, a adesão do público demonstra a sua extrema relevância prática. E queria também, e naturalmente, agradecer aos organizadores e coordenadores do amável convite que me foi endereçado. Incumbe-me tratar de uma matéria que desde já aviso que é muito vasta, que é o regime substantivo da parte terceira. Eu vou procurar ser o mais sucinta possível, deixando para o período e das questões do desenvolvimento, mas de facto temos aqui uma série de novidades. Ora bem, eu proponho tratar do âmbito de aplicação da parte terceira do Código, do regime das modificações ao contrato, tanto as modificações objetivas como as, muitas vezes, impropriamente designadas modificações e subjetivas, e o regime da invalidade. Quanto ao âmbito de aplicação, o artigo 1º e número 1 mantém a formulação do Código atualmente vigente, estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. E mantém esta redação, pese embora ter sido devidamente alertado pela doutrina de que existem contratos administrativos que não são contratos públicos, ou seja, que teríamos aqui uma restrição indevida. Mas a verdade é que isto depois acaba por ser negado no artigo 280, como vamos ver. O número 5 refere e aparece a palavra contrato administrativo, mas é a parte, e terceiro, contém o regime substantivo aplicável à execução, modificação e extinção das relações contratuais administrativas, e o número 6, que fixava a noção e os critérios de administratividade e dos contratos, desaparece. Eu confesso que a primeira vez que li o Código assustei-me, mas depois descobri que, afinal, o número 6 passou para o artigo 280, número 1. Ou seja, a definição de contrato administrativo é exatamente a mesma, mas há aqui uma diferença. O artigo 280 e número 1 vem delimitar o âmbito de aplicação da parte e terceira como aquele que se aplica aos contratos sujeitos à parte segunda, ou seja, aos contratos públicos, e que simultaneamente configurem relações jurídico-contratuais administrativas. O artigo 280, número 2, contudo, vem reconhecer que existem relações contratuais administrativas que não constituem contratos públicos, porque se refere às demais, ou seja, àquelas que não são simultaneamente, que não envolvem prestações suscetíveis de despertar o interesse da concorrência, nomeadamente aquelas estabelecidas entre contraentes públicos, ou seja, os vulgarmente conhecidos contratos interadministrativos, são regidos pela legislação especialmente aplicável, sem prejuízo da aplicação subsidiária do regime da parte terceira, quando os tipos dos contratos não afastem as razões justificativas da disciplina em causa. É preciso relembrar que, à luz do artigo 338 do Código atualmente vigente, estava previsto que a parte terceira não se aplicava aos contratos interadministrativos, em que os contraentes públicos contratam um plano de igualdade e jurídico só se aplicando naqueles casos em que um contraente público se encontra numa situação não paritária face a um outro co-contratante, outro contraente e público. Ora, esta disposição foi vivamente e criticada porque é verdade que os contratos administrativos paritários não suscitam a aplicação dos poderes de conformação contratual. Não fazem sentido haver poderes de modificação unilateral por razões de interesse público, uma vez, por exemplo, já temos resolvido este problema técnico, mas só para chamar a atenção é que, de facto, a parte terceira do Código não trata apenas dos poderes e prerrogativas de autoridade, aqueles poderes de modificação que estiveram na origem da construção do conceito de contrato administrativo. Tem um regime de validade, de eficácia, de incumprimento, que faz todo o sentido aplicar quer aos contratos interadministrativos, quer aos contratos sobre o exercício de poderes públicos. Portanto, chama a atenção que se mantêm as regras gerais e do capítulo 9, regras específicas sobre os contratos sobre o exercício de poderes públicos, contratos interadministrativos e as PPPs. E no
anteprojeto, o artigo 338 já previa, isto foi acolhido agora na revisão legislativa, que a parte terceira do Código é aplicável aos contratos celebrados entre contraentes públicos, sem prejuízo das necessárias adaptações, quando os mesmos sejam celebrados num plano de igualdade jurídica, ou seja, se são num plano de igualdade jurídica, não vamos aplicar a parte dos artigos 302 e seguintes ou poderes de conformação contratual, mas todo o restante regime de validade, eficácia, cumprimento, incumprimento, faz sentido aplicar. E com esta novidade, com o número 2, refere que mesmo numa relação paritária entre contraentes públicos, tal não afasta a possibilidade de qualquer um deles exercer o poder de resolução unilateral do contrato por razões de interesse público. Outra nota com máximo significado, o artigo 280, número 3, vem proceder a uma extensão do âmbito de aplicação da parte terceira aos contratos públicos, ainda que esses contratos públicos não configurem relações jurídico-administrativas. E já vinha sendo acentuado pela doutrina, porque várias normas, e, por exemplo, o regime dos chamados e trabalhos a mais, o regime da invalidade consequente do contrato, resultavam da transposição de diretivas comunitárias, ou seja, eram aplicáveis aos contratos públicos. Por uma questão de sistematização, decidiu o legislador nacional inseri-las na parte terceira, mas com o grave problema que a parte terceira, supostamente, só se aplicava aos contratos administrativos, quando a verdade é que, tal como agora vem claramente e de forma inequivocamente expressa no 283, todas as disposições, a preço aqui do presente capítulo é claramente um erro, é do presente título primeiro, que tem por objetivo a defesa dos princípios gerais da contratação pública e dos princípios da concorrência e da igualdade de tratamento e não de discriminação, e, em concreto, as disposições relativas ao regime de invalidade, aos limites à modificação objetiva, à ação da posição contratual e subcontratação, que sabemos têm sido objeto de jurisprudência comunitária e recentemente positivada nas diretivas de 2014, são aplicáveis com as devidas adaptações aos contratos sujeitos à parte segunda, ou seja, aos contratos públicos, ainda que não sejam reconduzíveis a contratos administrativos. Bem, passemos então a analisar o regime das modificações. As modificações, à luz do quadro legal atualmente existente, podem ter dois fundamentos. A alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, artigo 312, a linha A, ou 312, a linha B, razões de interesse público. Mas a verdade é que, da conjugação das várias normas do Código, sabemos que esta alteração anormal e imprevisível das circunstâncias cobre, na prática, duas figuras absolutamente distintas. Se essa alteração resultado de um evento não imputável às partes, estamos perante aquela alteração das circunstâncias que é regulada no Código Civil, no artigo 437, a chamada teoria da imprevisão, que pode levar a uma modificação ou resolução do contrato. Agora, se o evento for imputável a uma decisão do contraente público, embora adotada fora dos poderes de conformação contratual, nesse caso, temos uma situação absolutamente e distinta, que tem sido conhecida pela designação de, que vai, esta é uma teoria de matriz francesa, o fait du prince, que é o facto do príncipe. O que é o facto do príncipe, muito resumidamente? Vem cobrir aquelas situações em que a administração não tem, por intenção direta, introduzir modificações a um determinado contrato em que é parte, mas, ao abrigo dos seus poderes e gerais, normativos, regulamentares, quiçá legislativos, aprova um regulamento, um novo plano, por exemplo, de ordenamento do território, que vai acabar por ter uma incidência indireta reflexa num determinado contrato. Exemplo simples. O município decide vedar a zona antiga do centro histórico da cidade à circulação rodoviária. Isso acaba por atingir, indiretamente, as linhas rodoviárias foram atribuídas ao concessionário de transportes públicos naquela zona. A intenção não é modificar o contrato, é permitir, por exemplo, para o desenvolvimento e do turismo, criar vias de circulação pedonal, etc. Ou seja, são outros os objetivos, mas acaba por ter aqui impacto
Ou, por exemplo, o aumento de impostos e de prescrição e de dívidas aos impostos que acabam por ter uma incidência particular, anormal e imprevisível, não basta qualquer impacto, tem que ter uma incidência especial no co-contratante, e aqui temos o facto do príncipe. No Código revisto, o artigo 312 vem acrescentar que o contrato pode ser modificado com fundamento nas condições nele previstas e ainda com os seguintes fundamentos. Portanto, com fundamento na alteração normal e imprevisível das circunstâncias e por razões de interesse público. Ora, primeira nota, parece-me evidente que nas condições nele previstas, desde que se fundem em razões de interesse público, ou que visem regular este conceito amplo da alteração normal e imprevisível das circunstâncias. Por outro lado, é claramente singelo na regulação dos termos em que pode ser modificado um contrato com base em estipulação contratual, quando a verdade é que, ao nível das diretivas e comunitárias, e tenho aqui o considerando e das diretivas, as modificações previstas nas peças do procedimento não deverão conferir um poder de apreciação ilimitado. Deve estar previsto por cláusulas de revisão ou opção que, de forma clara, precisa e inequívoca, por exemplo, cláusulas de revisão e de preços, assegurar que o equipamento e de comunicações integrado continua a ser adequado, mesmo que haja mudanças nos protocolos de comunicações ou outras mudanças e tecnológicas. Ora, nas diretivas, a previsão destas modificações que estão previstas nos documentos iniciais e que são independentes do seu valor monetário, exige que estejam previstas em cláusulas de revisão ou opções claras, precisas e inequívocas, devem indicar o âmbito da modificação, a sua natureza, bem como as condições em que podem ser aplicadas. Ou seja, não basta estar prevista a possibilidade de modificação no contrato para essa modificação ser legítima. E ainda há um limite qualitativo a que o artigo 303 não faz qualquer referência, não podem prever modificações ou opções que alterem a natureza global do contrato. Em resumo, esta modificação prevista no 312A, a modificação que está prevista nas peças e do procedimento e que depois integra o conteúdo e do contrato, deve estar prevista em termos precisos, claros, inequívocos e delimitados, ou no mínimo, não sendo isso possível, estar acompanhada da fixação prévia do mecanismo objetivo e vinculativo. Consequências das modificações objetivas e do contrato. No Código atualmente vigente e no Código revisto, prevê-se que as consequências são distintas, consoante esteja em causa o exercício do poder de modificação unilateral por razões de interesse público ou facto do príncipe, ou seja, aquela alteração imputável à decisão do contraente público, que, como nós temos nos 314, número 1, alíneas A e B, respectivamente, dá lugar à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, ou seja, a uma indenização integral que cobre todos os prejuízos causados pela modificação e ainda os lucros cessantes pelo interesse contratual positivo. Já a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias não imputável a uma decisão do contraente público dá lugar somente a uma compensação financeira segundo critérios e de equidade ou uma modificação do contrato, expressão que deve ser entendida como uma modificação das cláusulas contratuais. Porquê? Porque neste caso, se aquele evento que leva a uma modificação das condições externas e do contrato, por exemplo, o aumento do valor das matérias-primas não é imputável à decisão do contraente público, ele não tem nenhum título que lhe permita assumir integralmente a responsabilidade. O que ele vai fazer é partilhar a maior onerosidade que recaiu sobre o co-contratante, mas vai apenas partilhar. Ou seja, esta compensação, reparem, não é uma indenização, uma mera compensação, não cobre os lucros cessantes. Destina-se apenas ao abrigo do princípio da boa-fé e da cooperação leal, garantir condições mínimas ao co-contratante para continuar a assegurar a continuidade da execução das suas prestações. Contudo, no 314 do Código revisto, foi inserido o estranhamento número 3, cujo conteúdo se limita a reproduzir o conteúdo do direito à reposição do equilíbrio financeiro constante do 282 e número 2, em que se refere, quando a modificação do contrato tem profundamente as circunstâncias previstas na linha A do artigo 312, ou seja, aquele conceito amplíssimo de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias,
só tem direito à reposição do equilíbrio financeiro e há um copy-paste do 282 e número 2. Ora, isto é o total absurdo, porque mantém-se o número 2, a teoria da imprevisão, a alteração quando é imputável não dá direito ao equilíbrio financeiro, dá apenas direito a uma compensação. Portanto, eu julgo que há aqui um erro, cujo retificar, a remissão, julgo eu, estava pensada para alinear do número anterior, para os casos de facto do príncipe, e não para a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em geral. Limites à modificação nas diretivas comunitárias e de 2014. As diretivas de 2014 vêm pela primeira vez regular de forma positiva os limites às modificações, mas não vêm pura e simplesmente positivar aquilo que decorria do entendimento jurisprudencial. São mais generosos, abrem mais possibilidades de modificação. Portanto, admitem modificações substanciais, mesmo que comportem uma alteração de elementos essenciais e do contrato, que era considerado o limite tradicional pela jurisprudência e comunitária, a partir do qual se entendia que a modificação já não era uma verdadeira modificação, mas corporizava um novo contrato e, como tal, exigia um novo procedimento adjudicatório. Modificações não substanciais são sempre admitidas e modificações substanciais que são proibidas, que impõem a abertura de novo procedimento. Ora, quais são as modificações, ainda que substanciais, que são permitidas nas diretivas? Utilizei aqui, e por base, a diretiva 2014-24, ou seja, das empreitadas, aquisição de bens e serviços, mas que está duplicado também das concessões e nos setores especiais. Modificações previstas nas peças e do procedimento, como vimos. Segundo grupo, modificações que se traduzem em prestações adicionais ou complementares, não previstas, caso a celebração de um contrato com outro operador não possa ser efetuada por razões económicas ou técnicas, por se revelar altamente inconveniente ou provocar uma duplicação substancial dos recursos para a autoridade adjudicante, desde que não ascenda a um valor igual ou superior a 50% do valor do contrato, sendo ainda obrigatória. Ou seja, comparativamente com o regime anterior das diretivas, o que nós temos aqui são normas que tradicionalmente foram transpostas entre nós como os chamados trabalhos a mais e serviços a mais, desaparece o requisito da sua imprevisibilidade, basta que sejam necessárias e não que sejam necessárias na sequência de uma circunstância imprevisível. É uma alteração do paradigma e deixa de se utilizar o critério da separabilidade económica ou técnica. Há aqui uma expressão que é mais generosa, é a mudança do qual contratante não possa ser efetuada por razões económicas ou técnicas. Terceira constelação de casos. Modificações ditadas por circunstâncias imprevisíveis, desde que não alterem a natureza global e do contrato e não excedam 50%. Quarto grupo. Modificações fundadas num critério meramente quantitativo, dispensando qualquer juízo sobre se a modificação é substancial ou não insubstancial, desde que o valor da modificação não exceda os limiares e comunitários e seja inferior a 10% do contrato, ou no caso das empreitadas, 15%. Modificações substanciais e permitidas. Último caso, modificações subjetivas, isto na linha do acórdão Prex-Tex, modificações que envolvam a substituição do co-contratante, desde que estejam previstas no contrato, em cláusula de revisão, opção inequívoca, ou que haja uma transmissão da posição do co-contratante, total ou parcial, na sequência de operações internas de reestruturação ou de uma insolvência. Ou então a solução pelo contraente público das obrigações do co-contratante para os seus subcontratados. Modificações proibidas à luz da diretiva. Sempre que a modificação introduz condições que, se tivessem feito parte do procedimento inicial, teriam permitido a admissão de outros candidatos, a aceitação de outras propostas ou teriam atraído mais participantes. A modificação que altera o equilíbrio económico da concessão ou de qualquer contrato a favor do co-contratante. A modificação que alarga consideravelmente o âmbito do contrato. Quando o co-contratante é substituído naqueles casos que não são expressamente admitidos. Ora, vamos ver como é que este quadro das diretivas foi transposto para a ordem interna em termos e de limites.
A modificação de qualquer contrato público encontra-se sujeita aos seguintes limites. Não pode conduzir à alteração substancial do objeto do contrato. Ou seja, aqui, no regime geral, não se permitem modificações substanciais, por exemplo, fundadas em critérios quantitativos ou em circunstâncias imprevisíveis. Exige sempre que a modificação não seja substancial. Não pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. A linha C. Não é permitida quando sejam introduzidas alterações que, se esse parte do caderno de encargos, terão ocasionado alteração da ordenação das propostas. Esta linha não tem qualquer autonomia, como acabámos de ver, é uma identificação feita pela diretiva do que significa alteração substancial do contrato. Portanto, já resultaria da linha A. A linha E. Não pode alterar o equilíbrio económico do contrato em favor do co-contratante. Mais uma vez, já é apenas uma concretização do conceito de alteração substancial do contrato que está previsto na linha A. Não se prevê a referência a outros índices, tal como na diretiva, por exemplo, quando a modificação alarga consideravelmente o âmbito do contrato, quando há uma substituição do co-contratante em casos não previstos, mas tudo isto cabe na linha A. Bem, pela primeira vez foram fixados limites máximos quantitativos ao regime geral das modificações e prevê-se, na linha D do artigo 313, que o aumento total do preço não pode ultrapassar 25% do preço contratual no caso da linha A do artigo anterior, ou seja, naquela aceração ampla da alteração normal e imprevisível das circunstâncias, e 10% no caso de se radicar em razões de interesse público. Bem, a primeira questão que se levanta é que o legislador confundiu aquilo que nas diretivas comunitárias falava em circunstâncias imprevisíveis ou circunstâncias imprevistas com a alteração das circunstâncias, que não tem nada a ver. Quando é discutido na doutrina nacional e no estrangeiro se estes limites não devem fazer sentido única e exclusivamente quando está em causa o exercício do poder de modificação unilateral do contrato. Porque se há uma alteração anormal e imprevisível que não é imputável ao contratante público, como é que ele pode limitar a modificação? Mais grave, se isto aplicando-se a todos os casos previstos na linha A do artigo anterior, ou seja, e do 312 também abrange o facto do príncipe, parece-me evidente que o legislador, que a administração, não ficou agora sequestrada dos seus poderes normativos e regulamentares. Vai continuar a fazer as modificações, apesar das incidências que tenha, ainda que isso leve à reposição do equilíbrio financeiro. Mas, de facto, aqui de acordo com a linha D, todas estas incitações passam a ter que passar por este crivo quantitativo, 25%, e fundar em razões de interesse público única e exclusivamente 10%. Isto é dar cabo do poder de modificação unilateral e do contrato que existe há 200 anos. Só se admitem modificações a 10%. Há aqui uma confusão de planos. A diretiva, o que afirmava, era o contrário. Era, se for até 10%, é sempre admitido. É sempre admitido. E aqui colocam 10% como o máximo. Número 2, novidade. Não estão sujeitas à linha A, B e C, ou seja, ser o limite de alteração insubstancial, não falsear a concorrência, não se traduzir num benefício económico para o co-contratante, as modificações que resultem da natureza duradoura do vínculo contratual desde que o decurso de tempo a justifique. A concessão de relevância ao decurso de tempo já existe na redação atual. E estava sobretudo pensada para quê? Para as concessões. Mas agora não se aplica às concessões. Porque nós temos do número 3, deste mesmo artigo 313, a modificação dos contratos especialmente regulados no título 2ª parte e 3ª, que são as prestações complementares nas empreitadas de obras públicas, nos contratos de concessão de obras e serviços públicos e nos contratos de aquisição e de serviços, ficam sujeitas aos limites aí previstos. Esta é uma novidade, é uma boa novidade, porque no anteprojeto, o que estava e previsto ficam ainda sujeitas aos limites, o que era perfeitamente impossível
de operacionalidade prática. Porquê? Quando vamos ver, por exemplo, admite-se trabalhos complementares até 40%, e aqui o máximo a que podiam atingir era 10%. Portanto, bem andou o legislador, agora na versão que foi aprovada, em distinguir o regime geral e o regime das prestações complementares, fica sujeito aos limites aí previstos. Contudo, o número 2, que eu penso que estava sobretudo pensado para aqueles contratos cuja execução se prolonga ao longo do tempo, que são as concessões, não vai ter aplicação. Trabalhos complementares, portanto, regimes específicos. Aqui há um aspecto de diferença radical face ao regime atualmente vigente, é eliminada a distinção entre trabalhos a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões, para efeitos de modificação do contrato. Agora, seja para suprir erros e omissões, seja porque são necessários por razões de interesse público, chamam-se trabalhos complementares. Cuidado, contudo, que esta distinção continua a ser relevante para efeitos de partilha da responsabilidade entre o dono da obra ou o empreiteiro. Nos termos do artigo 50, número 4 e 378, número 13 e 4, o empreiteiro pode vir a ser responsabilizado por 50% do custo do valor dos trabalhos devidos por erros e omissões. Portanto, deixa de ser relevante qualificar se é um erro ou omissão, ou se é uma nova necessidade de interesse público para efeitos de sabermos se é possível modificar o contrato, mas para efeitos de responsabilidade, essa distinção continua a ser relevante. Nas diretivas, já vimos, há pouco tinha sido adotada uma formulação legal bastante mais generosa, deixa de se exigir que seja por circunstâncias imprevisíveis, deixa de se exigir superabilidade, insuperabilidade por razões económicas ou zootécnicas, mas o nosso legislador, quando vem introduzir a nova redação ao artigo 370 ao 420A, nas concessões ao 454, em vez de se limitar a reproduzir aquilo que constava das diretivas, resolveu misturar o regime antigo com os acrescentes. E esta mistura não correu bem. E basicamente, eu vou falar disto a propósito dos trabalhos complementares, mas depois vamos ver os serviços complementares exatamente a mesma lógica. E distingue-se, quando os trabalhos ficam adversos e circunstâncias não previstas, ainda que inteiramente previsíveis, pode o dono da obra ordenar a sua execução, desde que o limite quantitativo da linha B não chegue a 10% do preço contratual e, mantendo a redação anterior, não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato, e desaparece aquela parte, ou ainda que separáveis, tal a sua conclusão seja indispensável. Essa parte desaparece. Depois acrescentam sem inconvenientes graves e implica um aumento considerável de custos, como se fossem duas condições cumulativas. Ou seja, primeiro, insapabilidade técnica ou económica. Segundo, inconvenientes graves. Terceira, porque é o I, implica um aumento considerável. Isto é um erro. Porque nas diretivas é ou inconvenientes graves ou implica um aumento considerável de custos. O mesmo erro consta do artigo 454 para os chamados serviços complementares, mas já não incorreu no mesmo erro, está correto, aparece um ou nas concessões. Quando os trabalhos ficam a ter circunstâncias imprevisíveis e vem-se densificar na história das diretivas por circunstâncias imprevisíveis, se abrange não apenas aquelas circunstâncias objetivamente imprevisíveis, mas também aquelas subjetivamente imprevisíveis, desde que uma entidade diligente, atuando com aquela diligência média, não pudesse ter e previsto, os mesmos pressupostos na linha A, mas aqui podem ascender a até menos, um valor inferior a 40%. Serviços complementares, a mesma lógica. Circunstâncias não previstas, até 10%. Circunstâncias imprevisíveis, ou como a entidade não pudesse ter previsto, até 40%. Contratos de concessão. O número 1 refere ao conceito apenas pode ampliar, e eu chamo aqui a atenção, pode ampliar, ou pode, em vez de ampliar, substituir, naturalmente, por tal. Aliás, é expressamente admitido pelas diretivas, em circunstâncias não previstas, e repete-se a mesma lógica dos trabalhos suplementares e dos serviços suplementares, mas com esta diferença em que se esclarece que não é um I, que é um O, mas com o mesmo limite, 10%.
O número 2 é que eu julgo que vai ser fonte de acesas divergências e de extremas dificuldades práticas. Porque refere, quando a modificação do contrato se fundar em circunstâncias imprevisíveis, não densifica que também se abrange ou não aquelas que não pudesse ter previsto, mas parece-me evidente que sim, o valor da modificação não pode ultrapassar 50% do valor do contrato. Isto é perfeitamente compaginável com as diretivas e comunitárias. Agora, o legislador esqueceu-se, ou isto é uma omissão intencional, esqueceu-se do critério de insuportabilidade técnica ou económica, ou de inconveniência grave, ou do aumento, é que neste número 2 não aparece isso. E sobre as circunstâncias imprevisíveis, possíveis desde que não ultrapassem 50%. Portanto, parece ter sido intencional. O que significa que, no regime geral, modificações por razões de interesse público não podem atingir 10%. Nas concessões, que são aquelas aqui ainda por cima, que envolvem valores mais elevados, podem atingir 50%. Reparem que eu não acho isto uma má solução, porque, aliás, a lógica das diretivas é conceder um regime mais generoso para as concessões. Publicidade das modificações aos contratos. Manteve-se a redação anterior. Então, mantém-se a ideia de que esta obrigação de publicidade só existe quando as modificações representam um valor acumulado superior a 10%. O que significa que, quando no regime geral as modificações, uma vez que não podem atingir os 10%, nunca são publicadas. No regime especial, trabalhos suplementares, serviços suplementares de trabalho e serviços suplementares em concessões previsíveis não são publicitados. Quando destes, e talvez serão completamente previsíveis, podem suscitar mais dúvidas sobre a sua adequação ao princípio da concorrência. Portanto, nunca vão ser publicados. Número 3. Tratando-se de contratos celebrados na sequência de procedimento com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, devem ainda ser divulgados. As modificações objetivas tenham como fundamento o previsto no número 4 do 360, no número 2 do 420A ou no número 3 do 454. Ou seja, existe apenas a publicação quando as circunstâncias são imprevisíveis. Já quando são previsíveis não há publicação. E apenas quando forem contratos celebrados na sequência de procedimento com publicação. Ora, nada destas exigências consta das diretivas. As diretivas exigem, impõem a publicação de todas as prestações complementares, sejam previsíveis ou imprevisíveis, e seja o contrato inicial publicado ou não, por anúncio no Jornal Oficial. Portanto, temos aqui uma manifesta violação das diretivas e comunitárias, que contém uma redação clara, precisa, inequívoca e incondicional, portanto, produz efeito direto. Portanto, este número 3 deve ser desaplicado pelos operadores e jurídicos e as prestações complementares têm que ser sempre publicadas nos termos e previstos no Jornal Oficial da União Europeia, independentemente de serem previstas ou não, ou do procedimento que foi adotado. Uma palavra sobre modificações subjetivas. Cessão e subcontratação. Temos uma nova redação no artigo 318, número 1. A possibilidade de cessão da posição contratual deve constar expressamente do contrato, em cláusula de revisão, opção inequívoca, salvo quando, e vem-se aqui transcrever aquela possibilidade que as diretivas dão, que ainda considerando que é uma alteração substancial, se permite a cessão quando haja transmissão universal ou parcial da posição do co-contratante na sequência de reestruturação societária, nomeadamente oferta pública de aquisição ou fusão a favor do cessionário. Não se refere aqui às situações de insolvência que vêm referidas nas diretivas, portanto, penso que isto foi uma opção por não abranger, nestes casos, a admissibilidade de cessão. Nas diretivas, de facto, considera-se que neste caso, que foi atualmente transcrito no artigo 318, são permitidas, mas são consideradas modificações substanciais qualquer outra substituição que não aquelas expressamente previstas. O que significa que cessões que não venham expressamente previstas no contrato ou que não preencham um destes pressupostos, do 318, a linha A ou B, estão absolutamente vedadas. Porquê? Porque consubstanciam uma alteração substancial, ou seja, aplicam-se aqueles limites do artigo 313.
de máxima relevância chamar a atenção que, em ruptura com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, as diretivas não consideram a subcontratação uma modificação do contrato. Ou seja, há artigos que tratam da modificação dos contratos, há outro artigo que trata da subcontratação. Portanto, a subcontratação continua a ser permitida, porque não envolve qualquer modificação subjetiva das partes. Há uma novidade, foi editado o artigo 318A, que é muito diferente da versão do anteprojeto, felizmente, que é a sessão determinada por incumprimento. O contrato pode prever, ou seja, é uma possibilidade, mas que tem que vir expressamente prevista no contrato, senão não será admissível, que em caso de incumprimento pelo co-contratante das suas obrigações, que reúne os pressupostos para a resolução do contrato, ou seja, não é tudo e qualquer incumprimento, só aquele incumprimento grave, porque sabemos que a resolução do contrato deve ser entendida sempre como última ratio, o co-contratante ceda a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual, na sequência do qual foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pelo contraente público. E as normas indicam que se deve seguir aquela ordem de preferência. Bem, parece uma solução que se compagina com a preocupação de tutelar a concorrência. A minha questão é, estarão aqueles que foram colocados em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar da lista interessados em serem chamados? Podem já ter decorrido anos. A proposta, a sua vinculação à proposta, há muito que caducou. Agora, este poder que vem previsto de impor ao co-contratante faltoso, com faltas graves, a cessão da sua posição e contratual, é considerado, e isto é uma absoluta novidade, um novo poder de conformação contratual. Ou seja, foi editado ao 302 a linha F, que é um poder do contraente público ordenar a cessão da posição contratual e que esta ordem constitui um ato administrativo, artigo 307, número 2. Portanto, quando ordena a cessão da posição contratual do co-contratante que está em cumprimento para e terceiro, isto não é uma mera declaração negocial, é um ato com todas as características que vêm associadas ao ato administrativo, não é? A autotutela declarativa pode constituir um título executivo. Outra novidade, artigo 321A, pagamento direto ao subcontratado. Não há uma novidade total na nossa ordem jurídica, uma vez que no regime das empreitadas de 99 já vinha irregulado o chamado direito de retenção. O subcontratado pode reclamar junto ao contraente público os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos, exercendo o contraente público o direito de retenção sobre as quantias do mesmo montante devidas ao co-contratante, por força do contrato principal, por vezes também que possa haver compensação destas quantias. O número 6 é relevante porque esta possibilidade nunca tem aplicação no âmbito dos contratos de concessão de obra ou serviço público ou parcerias público-privadas. Outra novidade, infeliz, a meu ver, é a do artigo 319. Na fase de execução do contrato é admitida a subcontratação, ainda que não prevista. Já a cessão da posição contratual não é admitida na fase de execução, só se tiver sido prevista no contrato ou recair num daqueles pressupostos irrestritivos que vimos há pouco. Se o contraente não efetuar nenhuma comunicação ao co-contratante a autorizar a sua contratação, considera-se que a proposta deste foi rejeitada. Portanto, temos aqui um indeferimento tácito, uma ficção de ato de recusa. Mas manteve-se o antigo artigo 320, que estabelece que o contraente público apenas pode negar a sua autorização quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento do risco de incumprimento. O que significa que é ele, por ato expresso, não pode negar a autorização, apenas com este fundamento. Mas se nada disser, considera-se que foi rejeitado. Portanto, o que me parece é, então, ficciona-se um ato ilegal. Porque o ato é ilegal porque ele não pode ir recusar. Não tem esta discricionariedade de decisão. Invalidade e ineficácia. Para terminarmos aqui a nossa matéria. O artigo 283, que versa sobre invalidade consequente, o número 1 e o número 2 mantém aquela lógica do princípio do paralelismo do desvalor jurídico. Ou seja, o contrato poderá ser nulo ou anulável se o ato
de que depende da sua celebração tenha sido declarado judicialmente nulo ou anulável. Agora, o número 2 tem um acrescente aqui na segunda parte. Os contratos públicos são anuláveis se tiverem sido anulados ou se forem anuláveis os atos procedimentais em que tenha assentado a sua celebração. E acrescenta-se, e se demonstre que o vício determina a invalidade do contrato, designadamente por implicar uma modificação subjetiva do contrato e celebrado, a expressão que, a meu ver, é um perfeito e disparate, que já disse no número 4, isto não é implicar uma modificação subjetiva, teria levado a adjudicação ao outro ao contratante e que não ao primitivo adjudicatário. À luz do Código em vigor, no artigo 283, número 4, tínhamos esta segunda parte, esta expressão, que era a possibilidade de afastamento do efeito anulatório, quer com base numa ponderação dos interesses públicos e privados em presença que tivesse em especial atenção à gravidade da ofensa, ou quando se demonstre inequivocamente que o vício não implicaria uma modificação subjetiva e no contrato. Isto foi eliminado da nova redação do número 4, porque transitou, como eu refiro, para o número 2. Agora, reparem, no 283, só era possível afastar o efeito anulatório quando se demonstrasse inequivocamente que o vício não implicaria uma modificação subjetiva do contrato. Que é que eu tinha que demonstrar? A administração pública. Qual é a versão que nós agora temos? Parece que é aquele que vem requerer judicialmente a anulação e do contrato é que tem que demonstrar que o vício determina a invalidade. Há uma inversão do ónus da prova. Portanto, todas estas preocupações ao longo da parte segunda dos formalismos e formalidades, chega-se à fase de invalidade, afinal, é cada vez mais difícil fazer a devida repercussão da invalidade dos atos pré-contratuais no contrato. Parece que o ónus, há aqui uma inversão do ónus da prova. Eu julgo que a intenção do legislador não foi esta. Julgo que a sua intenção tenha sido, no fundo, concretizar o que é que significa um ato em que tenha assentado a sua celebração. Mas o resultado final foi este. 287, número 5 a 8. Ineficácia. Quem tentar encontrar o artigo 283A do Código em vigor não vai encontrar, porque ele está revogado. E não pode pensar, bem, foi revogado, já não existe este regime. Não, este regime mantém-se. Só que se transformou aquilo, os pressupostos que geravam anulabilidade, agora geram mera ineficácia. O 287, número 5, vem prever, são ineficazes os contratos celebrados na sequência do recebimento de formulação de contrato sem publicação prévia de anúncio, antes de decorrido o chamado prazo de standstill, ou seja, que correspondeu ao antigo artigo 283A, número 1. Número 6. A ineficácia de um contrato com fundamento na linha A do número anterior não se verifica quando e reproduz aquilo que já decorria também do antigo 283A. Aqui, no número 7, chama a atenção para uma clara gralha, a ineficácia prevista no número 1, não é no número 1, isso era no 283A, que era o número 1. Agora é a ineficácia prevista no número 5. Pode ser afastada com os fundamentos previstos. Ou seja, há aqui uma manutenção da redação, só que o facto de, em vez da falta de publicação de anúncio no Jornal Oficial, que não é uma mera falta de publicação, isso significa que, por exemplo, foi adotado o ajuste direto, em vez de ter sido lançado um concurso público, em vez de gerar anulabilidade, gera ineficácia. Poderia-se pensar que era o mesmo, porque a ineficácia também envolve uma inaptidão para a produção de efeitos, mas é uma inaptidão extrínseca, só que a anulabilidade pode consolidar-se pelo decurso de tempo e a ineficácia nunca se consolida. O que significa que, a partir de agora, estes contratos passados 10, 20, 30 anos continuam a ser ineficazes, ainda que integralmente executados, enquanto que antes, sendo anuláveis, se não tivesse sido intentada nenhuma ação judicial, a questão consolidava-se. Portanto, julgo que esta norma vai
trazer graves complicações em termos de segurança e jurídica. Quanto à invalidade própria e do contrato, na linha do anteprojeto, mas com uma redação e claramente mais adequada, os contratos são nulos quando verifica algum dos fundamentos previstos no presente Código no artigo 161. No anteprojeto elencavam-se vários casos do 161 e não outro, o que suscitava dúvidas. Isso foi resolvido. Agora há uma remissão apenas para o 161, mas refere-se designadamente quando, linha A, os contratos celebrados com a alteração dos elementos essenciais das peças e do procedimento, ou seja, aquela alteração substancial que está vedada, que devessem constar do respectivo clausulado. Ou seja, isto dá ideia que é quando se alteram os elementos que devessem constar do clausulado, que está-se a falar daquela fase da aprovação da minuta do contrato. A linha B, os contratos celebrados com a posição de cláusula de modificação que violem o regime previsto no presente Código, quanto aos respectivos limites. Ora, isto é uma violência. Eu acho que é daqueles casos que é nulo, mas é evidente que se vai proceder a uma redução e do contrato elimina-se aquela cláusula que dá, por exemplo, um cheque em branco. O que parece é que, se for celebrado um contrato, por acordo das partes, que modifique os limites, ou se for ordenada alguma modificação que viole aqueles limites, não cabe perfeitamente aqui na letra da lei da linha A. Mas devemos entender até que, por maioria de razão, como é evidente, era essa a intenção do legislador, pese embora esta deficiente redação. Regime de invalidade. No regime de invalidade, eu chamo a atenção que o artigo 285 foi alterado claramente com base na versão anterior à revisão do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Porque quando se aditou um 77B ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, veio-se criar um regime e, simultaneamente, procedeu-se à alteração do artigo 285 do Código. Esqueceram-se disto e basearam a nova redação na versão anterior. Mas voltando ao artigo 285, o número 2, em vez de prever qual é o prazo para requerer a anulação de contratos, agora limita-se a proceder a uma remissão. Aos demais contratos públicos aplica-se o regime de invalidade do presente Código e o previsto na legislação administrativa. Qual legislação administrativa? Bem, é o CPTA, porque o Código do Procedimento Administrativo não contém estas regras. Remete para o Código dos Contratos Públicos. Era no Código dos Contratos Públicos em que vão constar estas regras. Quem é que tem legitimidade? Quem é que tem prazo? Bem, não tem que ter-se legislação administrativa, não é a legislação substantiva. Devemos entendê-lo como a legislação processual ou, quando muito, legislação especial que crie algum regime específico. Número 4, há aqui uma novidade, mesmo nos casos de invalidade originária, caso não seja possível a redução ou a conversão do contrato e o efeito anulatório se revele desproporcionado, pode este ser afastado por decisão judicial ou arbitral, com base numa ponderação de interesse e na gravidade do vício. Isto só vinha previsto para a invalidade consequente e não para a invalidade originária, portanto, é uma boa novidade. E assim termino a minha exposição. E muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora. De facto, são duas matérias, especialmente para os profissionais, de facto muito relevantes, quer uma, quer outra, qual a mais importante, na verdade. E ter abordado estas duas matérias simultaneamente foi um esforço hercúleo que nós muito agradecemos. Questões que queiram colocar? Esta matéria de modificação de contratos é uma matéria que vai dar muito que falar, não é? Não sei se me está a faltar ver algum braço. O dia também foi comprido. Foi, é verdade. E eu também sei que a partir de uma determinada altura o cérebro tende a... Bom, mas já que ninguém se atravessa, então talvez eu tivesse aqui uma outra questãozinha que
que a senhora professora abordou há bocadinho, que é uma matéria que não sei se será muito simples, que é esta nova figura da cessão da posição contratual por incumprimento do co-contratante, o 318A. Tenho tido algumas discussões com outras pessoas que também têm lido aqui este artigo e têm nascido, nem sempre concordando, mas tentando perceber este artigo. Considera que perante o disposto, por exemplo, no número 4, que está dispensado o documento em si, está dispensado a existência da formalização de um contrato ou de um instrumento contratual para que se verifique isto? Ou seja, como a lei diz, por mero efeito do ato, ou o ato não é um contrato. Nós estamos aqui a falar de um acordo. Estamos a falar de uma mera notificação. Mas isto, portanto, torna dispensável, ao contrário de todas as outras modificações que exigem um instrumento, este é o único caso que não exige? Eu agradeço a questão colocada. Assim, antes de mais, quero chamar a atenção que não é verdade e totalmente que todas as modificações impliquem sempre a formalização e no contrato, porque a ideia do poder de modificação unilateral por razões de interesse público é um poder que é exercido pela prática de um ato. Portanto, dentro da lógica e da tradição francesa que temos desde há quase 100 anos, é o ato do contraente público que determina a modificação. Depois pode ser formalizado. Isto, aliás, é muito visível no âmbito daquilo que eram os trabalhos a mais. Há uma ordem dada que não poderia ser dada nunca pelo fiscal de obra e deve ser sempre o contraente público, porque é daqueles casos em que nem é admitida a delegação e, supostamente, a modificação e do contrato resultou da prática do conteúdo daquele ato. É evidente que, na prática, por elementares em questões de segurança e jurídica, e muitas vezes tenta fazer refletir esse ato na formalização do novo contrato. Passando a questão aqui para a sessão da posição contratual. A sessão da posição contratual, como sabem, é objeto da teoria geral do direito civil e do direito das obrigações, e a sessão da posição contratual opera-se, e geralmente, mediante a celebração de um contrato entre o cedente, aquele que pretende ceder a sua posição e contratual, depois temos o cedido, e depois temos o terceiro. Neste caso, o que se passa é que apenas cobre situações em que seria possível a administração pública resolver aquele contrato por incumprimento. Havendo uma resolução por incumprimento, significa que o contratante não tem direito a nenhuma indemnização. Até pelo contrário, ele provavelmente é que ainda terá que pagar uma indemnização. Portanto, contrariamente à versão que constava do anteprojeto, que até suscitava dúvidas sobre a sua constitucionalidade, porque não era com base em incumprimento e parecia de que a administração, querendo, podia agarrar em qualquer contrato e impor a cessão e da posição contratual, ainda que não houvesse incumprimento, o que era uma espécie de uma expropriação. E, portanto, agora a situação cinge ao incumprimento. Opera primeiro efeito do ato, mas como eu referi na minha exposição, a verdade é que opera primeiro efeito do ato, mas é preciso saber se os outros concorrentes no procedimento que vão ser chamados para o cobrir, eles vão ter que aceitar. A administração pode unilateralmente impor a cessão, agora não pode impor a nenhuma entidade que possa ser co-contratante. Portanto, pelo menos, até para esses efeitos, julgo que fará sentido a celebração de um contrato entre aquela entidade que porventura esteja interessada, porque supostamente aqui, vejam, o 318A e número 2, refere-se ao contraente público, interpela gradual e sequencialmente os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original,
de acordo com a respectiva classificação final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicação da conclusão dos trabalhos. Interpela, é interpelado, ele pode dizer, não, muito obrigado, não estou interessado nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto, e a grande questão é, e a administração, bem, também só interpela, e se quiser, só interpela o quarto, mas vai ter que sempre ser celebrado um contrato, porque é necessário a aceitação. Esta é a minha ideia, neste momento, não tanto da parte do contratante faltoso, mas por causa da necessidade de garantir o consentimento daquele que se manifesta a sua disponibilidade em vez de substituir o contratante originário. Muito obrigado. Não sei se o professor Luís Verde tem alguma questão. Posso colocar também para animar. Eu gostava de ouvir a professora Ana Gouveia Martins sobre o número 8 do 318, que é a posição contratual do co-contratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a cessionária, a não ser que este a recuse. E os subcontratados, como é que ficou nesta história? Não é? Uma cessão forçada da posição contratual deles nos subcontratos. E eles não têm nada a dizer. É assim, não me parece, aqui, é evidente que eu acho que houve aqui alguma confusão mental do legislador, tal como em outros aspectos, porque também me parece que transmite-se automaticamente, salvo em caso de recusa por parte desta, devemos ler isto à luz da autonomia privada, como permitindo, temos que ler isto ao contrário, para salvarmos a conformidade constitucional. A entidade excepcional é que pode, querendo recusar, receber aquelas empresas que tinham sido subcontratadas. Mas, como é evidente, os subcontratados terão uma palavra a dizer. É o que me parece. Pronto. Sendo assim, não havendo mais, agradecemos imenso a vossa presença.